Que papelão fez o Vasco diante do Juventude. Aliás, diante do seu torcedor, né? Para o Juventude foi ótimo. Não dá para pensar em Libertadores com esse desempenho. O sonho do Vasco pelo G8, esquece. Esquece. Depois do que o Vasco fez nessas últimas 3 rodadas, jogando no Rio de Janeiro, perdendo 2 em São Januário e sendo atropelado pelo Botafogo no Newton Santos, esquece, amigo. Mas isso não é novidade, não. No ano passado, a gente viu acontecer exatamente a mesma coisa com o Paiva. E aí entra num ponto que eu debato constantemente aqui, que é a incapacidade que o Vasco tem de compreender a própria limitação. Sempre que o Vasco começa a apertar, começa a perder, começa a colar na zona de rebaixamento, acende o alerta e entende, opa, peraí, eu tenho que fazer o simples. E aí começa a fazer o simples e começa a vencer. E aí, quando começa a vencer, esse é um ciclo vicioso que acontece todo ano. Fala, opa, podemos mais. Temos mais qualidade, por que não botar um meia para jogar de volante? Por que não botar um volante para jogar de zagueiro? Por que não abrir meus zagueiros para jogarem como laterais? Foi o que o Vasco fez hoje. Eu vou mostrar já já no campinho o absurdo que o Diniz fez, depois escancarando mais uma vez o time contra o Juventude. O Vasco tomou 3 do Juventude, depois ter tomado 4, tá? Teve bola no travessão. E o Vasco, em momento algum, pressionou para realmente buscar o empate, muito menos a virada, mesmo jogando dentro de casa, mesmo empilhando o centroavante. O Vasco hoje teve a postura de um time frouxo. O Vasco foi frouxo. Frouxo na marcação, como foi o Cuesta, que permite um cruzamento numa bola morta do Juventude, num jogo onde o Juventude não fazia nada para incomodar o Vasco, onde o Vasco estava muito mais próximo do segundo gol do que o Juventude do primeiro, e o Cuesta vai de maneira frouxa marcar o Tagliari, que partidaço do Tagliari, inclusive, e o Marcelo Hermes faz 1-1. E aí a gente está acostumado a ver essa postura de time frouxo que o Vasco já teve em outros momentos. Frouxo porque se apavora no primeiro insucesso. No primeiro revés, o Vasco se apavora, a gente já viu isso acontecer inúmeras vezes. Parecia que não aconteceria mais, mas já voltou a acontecer. Contra o São Paulo, o time foi bem, mas acabou sendo batido, faz parte do futebol. Contra o Botafogo, não viu a bola. Contra o Juventude, o Vasco estava bem e se tornou um time completamente perdido em campo após tomar o primeiro gol e aí depois toma o segundo gol. Na frouxidão do Léo Jardim, que inclusive é hábito do Léo Jardim, sair mal e botar culpa nos outros. O Nuno poderia ter ido melhor na jogada? Poderia. Mas, mais uma vez, já falei isso aqui em outra análise de outro gol que o Vasco tomou, em outra saída errada do Léo Jardim, que ele dá essa bola na fogueira por dentro. Eram 6 jogadores do Juventude contra 3 por dentro do Vasco. Não é bola para sair na entrada da área. O Léo Jardim, com tanto tempo de carreira, não é possível que não aprendeu.